Se eu te dissesse que existe um versículo na Bíblia que, se levado a sério, muda completamente tudo o que você aprendeu sobre a origem do mal, sobre o dilúvio e até sobre a guerra espiritual que vivemos hoje, você acreditaria? Um versículo que quase nunca é explicado nas igrejas brasileiras, não porque seja irrelevante, mas porque é perturbador demais. Ele sugere que a Terra foi palco de uma invasão, uma corrupção que não veio apenas do coração humano, mas de algo muito mais antigo, muito mais poderoso e muito mais sombrio. Hoje você vai entender por que esse assunto é evitado, por que ele ameaça estruturas religiosas inteiras e por que ele pode ser a chave para compreender o mundo caótico em que vivemos. Capítulo 1 versículo que quase nunca é pregado no Brasil. Tudo começa em apenas uma frase escondida à vista de todos nas primeiras páginas da Bíblia, um texto que milhões de brasileiros já leram ou ouviram, mas quase ninguém parou para encarar de verdade. Gênesis 6:4 diz que naqueles dias havia nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e delas tiveram filhos, estes foram os valentes, homens de renome na antiguidade. Agora pense com calma. Isso não está em um livro apócrifo obscuro, não está em uma tradição mística marginal. Está em Gênesis, o livro das origens, o alicerce de toda a narrativa bíblica. Mesmo assim, tente se lembrar da última vez que você ouviu uma pregação no Brasil explicando esse texto em profundidade. Provavelmente nunca. O que geralmente acontece é um silêncio constrangedor, ou uma explicação rápida, simbólica, quase pedindo desculpa por o versículo existir. Mas por quê? Porque ele quebra a narrativa simples de que o mal surgiu apenas de escolhas humanas ruins. Ele sugere algo muito mais grave. O texto fala do filhos de Deus e filhas dos homens, duas categorias distintas, se misturando e gerando descendentes que não eram comuns. Esses descendentes são chamados de nefilins e descritos como valentes, homens de renome, figuras poderosas que marcaram a antiguidade. Isso não soa como agricultores piedosos ou famílias comuns se misturando. Soa como algo extraordinário, quase proibido. No contexto hebraico antigo, a expressão homens de renome não significava apenas pessoas famosas, mas indivíduos lendários, temidos, dominadores, aqueles cujos nomes ecoavam por gerações. Em outras culturas antigas, figuras assim eram chamadas de semideuses. A Bíblia não usa esse termo, mas descreve algo que chega perigosamente perto. E é exatamente aí que começa o desconforto. Porque se esse versículo for literal, se ele estiver descrevendo um evento real, então a história da humanidade inclui uma interferência direta de seres celestiais no mundo físico. Isso significaria que o caos que levou ao dilúvio não foi apenas moral, mas estrutural. Uma corrupção da própria criação. No Brasil, onde a fé cristã é forte, mas muitas vezes simplificada para caber em cultos rápidos e mensagens motivacionais, um tema desses é visto como problemático. Ele levanta perguntas difíceis demais. Quem eram esses filhos de Deus? Por que Deus permitiu isso? Por que quase ninguém fala sobre o assunto? O silêncio não é coincidência. Quando um texto ameaça desmontar uma visão confortável da fé, a reação mais comum é ignorá-lo. Mas ignorar não faz o texto desaparecer. Ele continua ali, como uma rachadura na parede, esperando alguém ter coragem de olhar mais de perto. E quando você começa a olhar, percebe que esse versículo não é um detalhe estranho, mas o início de uma linha que atravessa toda a Bíblia, do dilúvio às batalhas de Israel, das palavras de Jesus até o conceito de guerra espiritual. Entender Gênesis 6:4 não é curiosidade teológica, é o primeiro passo para perceber que a Bíblia descreve um conflito muito maior do que geralmente nos contam. Capítulo 2 - Quem eram os Nefilim de verdade? Para entender o tamanho do mistério que Gênesis 6:4 apresenta, precisamos encarar de frente uma pergunta que quase nunca é feita com honestidade. Afinal, quem eram os Nefilim? No imaginário popular brasileiro, quando alguém ouve a palavra gigante, logo pensa em um homem muito alto, forte, talvez um guerreiro exagerado, algo quase folclórico. Mas essa ideia é pequena demais para o peso que esse termo carrega no texto bíblico original. A palavra Nefilim vem da raiz hebraica nafal, que significa cair. Literalmente, os caídos. Caídos de onde? Essa pergunta muda tudo. O texto não diz que eles nasceram apenas como homens comuns que cresceram mais do que o normal. Ele sugere que sua origem está ligada a uma queda, a uma transgressão, a algo que saiu do lugar correto. No mundo antigo, nomes não eram aleatórios, eles descreviam a essência de algo. Chamar esses seres de os caídos, indica que eles eram o resultado de uma quebra de ordem, de uma invasão, do que não deveria existir. Além disso, a Bíblia não os descreve apenas como grandes, mas como valentes e homens de renome. No hebraico, a palavra usada para valentes está associada a guerreiros violentos, conquistadores, indivíduos que impunham medo e dominavam territórios. Isso aponta para uma sociedade prediluviana marcada pela força bruta, pela tirania
e pela opressão. Não era um mundo apenas pecador no sentido moral. Era um mundo governado por figuras que estavam acima do humano comum, tanto em poder físico quanto em influência. É aqui que muitos estudiosos antigos fazem uma conexão incômoda. Em praticamente todas as civilizações antigas, existem relatos de seres gigantes, semideuses, filhos dos deuses que governaram a humanidade em um passado distante. Sumérios, egípcios, gregos, todos falam de um tempo em que o divino e o humano se misturaram. A Bíblia, ao contrário desses mitos, não romantiza esses seres. Ela não os apresenta como heróis nobres, mas como um sinal de corrupção profunda. Eles eram famosos, sim, mas não porque eram bons. Eram famosos porque eram temidos. A terra, segundo o próprio texto bíblico, ficou cheia de violência por causa deles. Isso sugere que os Nephilim não eram apenas uma curiosidade genética, mas o centro de um sistema de dominação que esmagava a humanidade comum. Pessoas normais não tinham chance contra eles. E quando a violência se torna estrutural, quando ela está incorporada na própria liderança do mundo, a corrupção deixa de ser apenas espiritual e se torna física, social e irreversível. É por isso que alguns textos antigos falam de canibalismo, de consumo desenfreado de uma humanidade sendo literalmente devorada por esses seres. Pode parecer extremo, mas o ponto central é claro. A presença dos Nephilim tornou impossível a continuidade normal da criação. A Bíblia diz que Deus viu que a maldade do homem se multiplicara, mas logo antes ela explica o contexto dessa multiplicação. Não foi algo espontâneo, foi catalisado. Os Nephilim funcionaram como aceleradores do caos, onde eles governavam, a violência crescia, a corrupção se espalhava e a esperança desaparecia. Isso nos força a encarar uma realidade desconfortável. O mal que levou ao dilúvio não foi apenas uma soma de pecados individuais, mas o resultado de uma humanidade sendo liderada por algo que não era totalmente humano. E se isso for verdade, então o dilúvio não foi exagero, nem fúria divina descontrolada. Foi uma resposta extrema a uma situação extrema. Mas antes de chegar ao dilúvio, existe uma pergunta ainda mais perturbadora que precisamos responder. E ela muda completamente o rumo dessa história. Quem eram, afinal, esses misteriosos filhos de Deus que deram origem aos Nephilim? Isso é o que vamos encarar no próximo capítulo. Capítulo 3, Filhos de Deus, Anjos Caídos ou apenas homens? Agora entramos no ponto mais sensível de toda essa história, aquele que divide teólogos, pastores e estudiosos há séculos, e que no Brasil costuma ser rapidamente suavizado para evitar polêmica. Quem são os filhos de Deus mencionados em Gênesis 6? A resposta para essa pergunta define se estamos falando apenas de um erro humano ou de uma rebelião cósmica. A interpretação mais comum nas igrejas brasileiras afirma que os filhos de Deus seriam os descendentes piedosos de Sete, enquanto as filhas dos homens seriam as descendentes ímpias de Caim. Segundo essa visão, o problema teria sido apenas a mistura entre pessoas boas e más, algo moral, social e perfeitamente humano. Essa explicação soa confortável, simples e segura. O problema é que ela não encaixa bem no texto bíblico quando analisada com cuidado. Em nenhum outro lugar da Bíblia, os descendentes de Sete são chamados explicitamente de filhos de Deus. Essa expressão específica, Benei Elohim, aparece em outros textos e sempre com um significado muito claro. No livro do Job, por exemplo, os filhos de Deus se apresentam diante do Senhor e Satanás está entre eles. Não são humanos, são seres celestiais. Em Jó 38, novamente, os filhos de Deus são descritos como seres que já existiam quando os fundamentos da terra foram lançados. Algo impossível para qualquer linhagem humana. Isso cria um problema sério para a interpretação tradicional. Se a própria Bíblia usa a expressão Filhos do Dias para se referir a seres celestiais em outros contextos, por que em Gênesis ela mudaria completamente o significado sem nenhum aviso? A interpretação mais antiga, presente em textos judaicos do período do Segundo Templo, e aceita por muitos cristãos primitivos, é muito mais direta e perturbadora. Os filhos de Deus eram anjos que se rebelaram contra sua posição original. Esses seres, muitas vezes chamados de vigilantes ou sentinelas, teriam descido à terra, abandonado sua natureza espiritual e assumido forma física para se relacionar com mulheres humanas. Essa ideia choca porque quebra a imagem popular de anjos como criaturas etéreas, intocáveis e inofensivas. Mas a Bíblia nunca descreve anjos dessa forma simplista. Anjos comem, lutam, aparecem fisicamente, são confundidos com homens e, em alguns casos, inspiram terror absoluto. A pergunta, então, não é se eles poderiam interagir com o mundo físico, mas se poderiam cruzar um limite que não lhes pertencia. Segundo essa visão, foi exatamente isso que aconteceu. Não foi um romance proibido, foi uma invasão, uma quebra deliberada da ordem criada por Deus. Esses anjos não apenas desejaram mulheres humanas, desejaram autoridade, domínio e continuidade por meio de uma descendência própria. O resultado dessa união não poderia ser normal, porque unia o eterno ao mortal,
o celestial ao terreno. Isso explica por que os filhos dessa relação não são chamados apenas de homens, mas do Nephilim. Algo distinto, algo anômalo. Também explica por que a reação divina foi tão extrema. Se tudo fosse apenas uma mistura moralmente errada entre humanos, por que destruir quase toda a vida na Terra? Por que aprisionar certos anjos, como mencionado em Judas e em 2 Pedro, reservando-os para o juízo? Esses textos do Novo Testamento falam explicitamente de anjos que não guardaram seu estado original e foram punidos por isso. Eles conectam diretamente essa rebelião a um pecado específico, grave e irreversível. O desconforto da igreja moderna, inclusive no Brasil, não vem da falta de base bíblica dessa interpretação, mas das implicações dela. Se anjos puderam cair dessa forma, se puderam interferir fisicamente na humanidade, então o mundo espiritual é muito mais ativo, perigoso e próximo do nosso do que geralmente se ensina. Isso tira a fé da zona de conforto, obriga a enxergar a Bíblia não apenas como um manual moral, mas como o relato de uma guerra real entre ordens diferentes de seres. E é exatamente essa guerra que começa a se revelar quando entendemos quem eram de fato os filhos de Deus. No próximo capítulo, vamos conhecer esses seres pelo nome, entender quem eram os vigilantes e por que sua rebelião pode ter começado muito antes do que você imagina. Capítulo 4 menos os vigilantes. A rebelião que veio antes do que você imagina. Para entender a profundidade do que aconteceu antes do dilúvio, precisamos sair por um momento do que é pregado nos cultos comuns e entrar em um território que os antigos conheciam muito bem. Os anjos, que a tradição chama de vigilantes, não eram figuras simbólicas ou personagens folclóricos. Eles aparecem em textos judaicos antigos como seres designados para observar a humanidade, acompanhar seu desenvolvimento e manter a ordem estabelecida por Deus. O próprio termo vigilante carrega a ideia de observação constante, de guarda, de responsabilidade. Esses seres não foram criados para governar a terra, mas para supervisioná-la. O problema começa quando a observação se transforma em desejo. Segundo o livro de Enoque, esses anjos passaram a cobiçar não apenas as mulheres humanas, mas a experiência humana em si. Eles queriam sentir, possuir, criar, dominar. Não foi um deslize isolado de 1 ou 2 anjos curiosos. Foi uma conspiração organizada. O texto descreve líderes entre eles como Senjasa e Azazel, que fizeram um juramento coletivo para não recuar do plano. Isso é crucial. Essa rebelião não foi impulsiva, foi premeditada. Eles sabiam que estavam violando uma fronteira sagrada entre o céu e a terra, mas decidiram cruzá-la mesmo assim. Ruá fez isso. Não apenas desobedeceram a Deus, mas redefiniram seu papel no cosmos. Eles deixaram de ser servos para se tornarem usurpadores. Ao descerem à terra e assumirem forma física, esses vigilantes romperam a separação entre o espiritual e o material. Eles se tornaram algo híbrido em si mesmos. E seus filhos seriam ainda mais distorcidos. Essa é a primeira grande rebelião descrita na tradição antiga, e ela pode muito bem ter ocorrido antes mesmo da queda de Satanás como líder do mal, ou em paralelo a ela. Isso muda completamente a cronologia espiritual, que muita gente aprendeu. O mal não surgiu de um único evento, mas de uma série de rebeliões que se intensificaram ao longo do tempo. Os vigilantes não apenas geraram os Nephilim, eles ensinaram à humanidade aquilo que não deveria ser ensinado. Ou a fazer isso. Assumiram o papel de deuses, revelando mistérios e técnicas que aceleraram a corrupção do mundo. O impacto disso foi devastador. A humanidade deixou de ser apenas uma criação em desenvolvimento e se tornou um experimento fora de controle. O mais perturbador é que, segundo esses textos, nem todos os anjos participaram dessa rebelião. Muitos permaneceram fiéis. Isso explica por que a resposta divina foi direcionada. Alguns anjos foram aprisionados, outros continuaram livres, e a humanidade ficou no meio desse conflito. Quando a Bíblia fala de principados, potestades e forças espirituais da maldade, ela está ecoando essa estrutura antiga, essa hierarquia espiritual que já estava em guerra muito antes de Abraão, Moisés ou Israel existirem. No Brasil, onde a espiritualidade é vivida de forma intensa, mas muitas vezes desconectada de uma base histórica profunda, entender os vigilantes ajuda a explicar por que a Bíblia trata o mundo como um campo de batalha espiritual real, não como uma metáfora. Esses anjos não foram punidos apenas por desejo sexual, mas por tentar reescrever a criação, por interferir no projeto divino de forma direta e irreversível. Eles queriam deixar uma marca eterna, uma linhagem que sobrevivesse ao juízo. E por um tempo, conseguiram. O mundo antes do dilúvio era governado por aquilo que não deveria existir. Quando entendemos isso, começamos a perceber que o dilúvio não foi o começo do conflito, mas a resposta desesperada a uma rebelião que já estava fora de controle. No próximo capítulo, vamos encarar a consequência mais perigosa dessa rebelião, o conhecimento proibido que esses seres trouxeram, e como ele moldou a violência,
a idolatria e o caos que dominaram a humanidade antiga. Capítulo 5-1 O conhecimento proibido que nunca deveria ter sido revelado. Quando os vigilantes cruzaram o limite entre o céu e a terra, o maior dano que causaram não foi apenas biológico, mas intelectual e espiritual. Segundo as tradições antigas, eles não chegaram de mãos vazias. Trouxeram consigo um tipo de conhecimento que a humanidade não estava preparada para receber, não porque fosse avançado demais, mas porque seria usado da forma errada. O livro de Enoque descreve isso de maneira direta e perturbadora. Cada anjo ensinou algo específico, e quase tudo estava ligado ao poder, ao controle e à violência. Azazel, por exemplo, teria ensinado os homens a forjar armas, espadas, facas e armaduras. Pense no impacto disso em um mundo que até então não conhecia a guerra organizada. De repente, a violência deixa de ser instinto e se torna sistema. Outros vigilantes ensinaram astrologia, adivinhação, encantamentos, leitura de sinais celestes e manipulação espiritual. Não era apenas curiosidade sobre o universo, era a tentativa de controlar destinos, prever eventos e subjugar pessoas por meio do oculto. As mulheres, segundo o texto, aprenderam sobre cosméticos, adornos e sedução, não como expressão cultural, mas como ferramenta de dominação e engano. Pode parecer inocente à primeira vista, mas o ponto central é que tudo isso foi ensinado sem responsabilidade, sem limites e sem submissão a Deus. Esse conhecimento não veio para servir, veio para dominar. No contexto brasileiro, onde muitas pessoas associam espiritualidade a poder imediato, a milagres rápidos ou a fórmulas secretas, esse ponto é especialmente importante. O problema nunca foi o conhecimento em si, mas a origem e o propósito dele. Quando o ser humano passa a acessar verdades e técnicas fora do tempo e da ordem correta, ele se torna algo perigoso, não iluminado. O resultado disso, segundo a tradição bíblica, foi um mundo onde a violência se multiplicou, a idolatria se espalhou e a humanidade começou a confiar mais nos ensinamentos dos vigilantes do que na orientação do Criador. Não era violência ocasional, era estrutural. A guerra virou norma. A opressão virou cultura. O conhecimento proibido criou uma elite dominante, provavelmente ligada aos Nefelim, que controlava recursos, territórios e pessoas. A humanidade comum se tornou descartável. Esse é um padrão que se repete ao longo da história. Sempre que o conhecimento é separado da ética e da submissão a Deus, ele se transforma em ferramenta de destruição. A tecnologia, a espiritualidade e a ciência deixam de servir à vida e passam a servir ao ego. O mundo pré-diluviano, segundo essa leitura, não foi destruído porque era ignorante, mas porque era avançado demais para o seu próprio bem. Avançado sem limites, sem freios e sem reverência. Isso explica por que a resposta divina não foi gradual, mas total. Não havia como corrigir aquele sistema por meio de reformas morais ou líderes melhores. A raiz do problema estava profundamente instalada. A humanidade estava sendo moldada por forças que não deveriam guiá-la. E quando o conhecimento proibido se espalha, ele não pode ser simplesmente desaprendido. Ele precisa ser interrompido. É aqui que começamos a entender por que o dilúvio se torna inevitável na narrativa bíblica. Não como um ato impulsivo de ira, mas como uma tentativa desesperada de conter algo que já havia saído completamente do controle. No próximo capítulo, vamos encarar essa intervenção extrema e entender por que o dilúvio pode ter sido muito mais do que um castigo moral. Ele pode ter sido uma cirurgia radical para salvar o que ainda restava da criação humana. Capítulo 6-1 O dilúvio não foi castigo, foi cirurgia. Quando chegamos ao relato do dilúvio, a maioria das pessoas no Brasil aprendeu a Ensérgolo como uma punição moral genérica, um Deus irado destruindo um mundo cheio de pecadores. Mas essa leitura simplificada não explica a brutalidade do evento nem o cuidado extremo com detalhes específicos do texto bíblico. Se fosse apenas sobre comportamento errado, por que eliminar quase toda a vida da terra? Por que animais? Por que um reset completo? A resposta começa a aparecer quando lemos Gênesis com atenção cirúrgica. O texto diz que Deus viu que toda a carne havia se corrompido sobre a terra. Essa expressão é fundamental. Não diz apenas que os pensamentos eram maus, mas que a carne estava corrompida. Algo havia atingido a própria estrutura da vida. Em seguida, quando Noé é apresentado, ele não é descrito apenas como justo ou temente a Deus. O texto afirma que Noé era íntegro em suas gerações. Essa frase, muitas vezes ignorada, sugere mais do que moralidade. No contexto hebraico, gerações apontam para linhagem, continuidade, descendência. A ideia é que Noé não havia sido contaminado pela corrupção que dominava o mundo. Em outras palavras, sua linha familiar havia sido preservada. Isso muda completamente a compreensão do dilúvio. Ele deixa de ser apenas punição e passa a ser contenção, uma intervenção radical para impedir que a corrupção se tornasse irreversível. Se os Néfilim e a influência dos vigilantes continuassem se espalhando,
Não haveria mais humanidade no sentido pleno da palavra, apenas uma criação distorcida, distante do projeto original de Deus. O dilúvio surge então como uma cirurgia extrema, dolorosa, traumática, mas necessária para salvar o que ainda podia ser salvo. No Brasil, onde muitas pessoas lutam para conciliar a ideia de um Deus amoroso com eventos violentos da Bíblia, essa perspectiva oferece uma chave importante. Não se trata de crueldade, mas de preservação. Quando uma infecção ameaça o corpo inteiro, o médico precisa agir de forma drástica. O dilúvio foi essa intervenção. O detalhe da arca também reforça essa ideia. Não foi uma fuga improvisada, mas um projeto preciso, com medidas exatas, preservando tipos específicos de vida. Tudo aponta para controle, não caos. Deus não destruiu por perder o controle, mas para retomá-lo. E ao preservar Noé e sua família, ele preservou a possibilidade de redenção futura, inclusive a linhagem que levaria ao Messias. Esse ponto é crucial. A batalha espiritual nunca foi apenas sobre destruir, mas sobre impedir a promessa. Se a humanidade fosse totalmente corrompida, não haveria nascimento virginal, não haveria redenção, não haveria restauração. O dilúvio protegeu essa linha invisível da esperança. Mas aqui surge uma pergunta inquietante, uma que muita gente evita fazer. Se o dilúvio foi tão completo, tão devastador, por que a Bíblia volta a falar de gigantes depois dele? Como algo assim poderia retornar após uma limpeza total? Essa pergunta nos leva diretamente ao próximo capítulo, onde o mistério se aprofunda ainda mais, e a ideia de que a guerra terminou com as águas começa a desmoronar.
Capítulo 9 Menos os gigantes nunca morreram, apenas mudaram de forma. Quando falamos de Nefilim, e se isso é verdade, então o alerta de Jesus sobre os dias de Noé ganha um peso ainda maior. Talvez ele não estivesse falando apenas de comportamento moral, mas de um padrão de corrupção que se repete quando a humanidade cruza limites que não deveria. É exatamente esse alerta que vamos examinar no próximo capítulo, quando as palavras de Jesus deixam de ser apenas proféticas e se tornam assustadoramente atuais. Capítulo 10 Como foi nos dias de Noé, o aviso que quase ninguém leva a sério. Quando Jesus disse que a sua volta seria como nos dias de Noé, a maioria das pessoas no Brasil aprendeu a interpretar essa frase de forma superficial, como se ele estivesse falando apenas de pecado, festas, distração e indiferença espiritual. Os dias de Noé não foram marcados apenas por pessoas vivendo suas vidas normalmente. Foram marcados por uma corrupção profunda da criação, por uma interferência externa na humanidade e por uma ruptura de limites que Deus havia estabelecido desde o princípio. Quando Jesus escolhe esse período específico como comparação, ele está apontando para algo muito mais sério do que simples decadência moral. Manipulação genética, hibridização, inteligência artificial, tentativas de estender indefinidamente a vida, fusão entre homem e máquina. Tudo isso é frequentemente apresentado como progresso inevitável. Mas, sob a lente bíblica, levanta uma pergunta essencial. Estamos novamente cruzando limites que não nos pertencem? Nos dias de Noé,
A corrupção não foi apenas espiritual, foi da carne. Hoje, o discurso é de melhorar a carne, otimizar o corpo, superar a condição humana. O paralelo é inquietante. No Brasil, onde muitos veem essas discussões como algo distante e restrito a países ricos, é fácil ignorar o alerta. Mas essas ideias moldam o mundo inteiro, influenciam políticas, economias e até a forma como as pessoas passam a enxergar a própria identidade. Jesus não disse que os dias finais seriam piores do que os de Noé, mas que seriam semelhantes. Isso sugere repetição de padrão, não necessariamente de forma idêntica, mas de essência. Assim como antes do dilúvio havia uma mistura proibida entre ordens diferentes, hoje vemos uma tentativa constante de apagar fronteiras, redefinir naturezas e reescrever o que foi criado. Esse alerta de Jesus também explica por que o Novo Testamento fala tanto de engano nos últimos tempos. Não apenas engano moral, mas intelectual e espiritual. Um engano que se apresenta como iluminação, avanço e libertação, mas que na prática conduz à mesma arrogância que marcou os vigilantes. A ideia de que o ser humano pode se tornar algo além do que foi criado para ser, sem consequências. Ao conectar os dias de Noé com o fim dos tempos, Jesus está dizendo que a batalha espiritual não terminou no passado. Ela se intensifica à medida que a humanidade se aproxima novamente de escolhas irreversíveis. Isso torna a fé algo muito mais ativo do que simplesmente esperar o céu. Torna a fé uma postura de vigilância, discernimento e resistência. Não contra o progresso em si, mas contra qualquer progresso que custe a integridade da criação. Esse entendimento nos prepara para uma pergunta desconfortável, especialmente no contexto brasileiro. Se esse padrão se repete e se o alerta foi tão claro, por que a igreja, do modo geral, evita falar sobre isso? Por que temas como Néfilim, corrupção da carne e limites da criação são tratados como curiosidade ou exagero? É isso que vamos encarar no próximo capítulo, onde o silêncio institucional começa a fazer tanto sentido quanto o próprio mistério. De alguma forma conectado à própria Bíblia, por que esse tema é tão raramente abordado de maneira séria nas igrejas? Falar do Néfilim, vigilantes e corrupção da criação obriga a igreja a lidar com um mundo espiritual complexo, perigoso e impossível de controlar com fórmulas prontas. Além disso, existe o medo legítimo do sensacionalismo. Ao longo dos anos, muitos assuntos bíblicos profundos foram explorados de forma irresponsável, misturados com teorias exageradas e fantasias sem base. Para evitar esse risco, a solução encontrada por muitas lideranças foi o silêncio. Melhor não falar do que abrir espaço para a confusão. O problema é que o silêncio também educa. Ele ensina, ainda que indiretamente, que certas partes da Bíblia são menos importantes, menos relevantes ou até inconvenientes. Outro fator importante é o foco pastoral. A maioria das igrejas brasileiras lida diariamente com dores reais e urgentes. Famílias desestruturadas, vícios, depressão, pobreza, violência. Diante disso, falar de guerras cósmicas antigas pode parecer distante da realidade do fiel comum. Mas essa separação é, em parte, artificial. A própria Bíblia conecta essas realidades. Ela mostra que o sofrimento humano não é apenas psicológico ou social, mas espiritual e estrutural. Ignorar essa camada mais profunda empobrece a compreensão do problema e, muitas vezes, da própria solução. Existe também uma questão teológica delicada. Admitir que o mundo espiritual pode interferir de forma tão concreta na história humana exige uma revisão de certas categorias modernas. Obriga a reconhecer que a Bíblia não é apenas um livro de ética, mas um relato de conflitos reais entre ordens diferentes de seres. Isso confronta uma fé excessivamente racionalizada, que tenta encaixar tudo em modelos seguros e controláveis. Para muitos líderes, especialmente em contextos acadêmicos ou denominacionais, isso soa perigoso demais. A Bíblia não evita temas difíceis, ela os apresenta com sobriedade e profundidade. Outro ponto sensível é que esse tema desloca o centro da narrativa.
não anula a responsabilidade humana, mas a insere em um contexto mais amplo. Evitar certos temas não os torna irrelevantes, apenas os torna mais perigosos quando finalmente emergem sem preparo. Capítulo 12 menos a verdadeira batalha espiritual. A integridade da criação. Chegamos ao ponto final dessa jornada, e agora tudo o que parecia fragmentado começa a se alinhar. No fundo, a batalha nunca foi apenas sobre comportamento moral, religião ou regras. Desde o início, o projeto divino foi claro: uma humanidade feita à imagem de Deus, vivendo dentro de limites que garantem vida, ordem e propósito. A rebelião dos anjos caídos não foi apenas desobediência, foi uma tentativa de sabotar esse projeto, de corromper a criação em sua raiz, de impedir que a promessa de redenção se cumprisse. Ao misturar o celestial com o humano de forma proibida, eles atacaram diretamente a linhagem pela qual o Messias viria. O dilúvio, as guerras contra os gigantes, o aprisionamento de certos anjos e até o ministério de libertação de Jesus fazem parte da mesma narrativa. Deus preservando, passo a passo, aquilo que não poderia ser perdido. Ela mostra que cada escolha, cada valor defendido, cada limite respeitado, faz parte de um conflito muito maior. A guerra espiritual não acontece apenas em cultos ou momentos de oração intensa. Ela acontece quando a criação é honrada ou violentada. A Bíblia apresenta Jesus não apenas como salvador individual, mas como restaurador da ordem. Nele, a humanidade é reconectada ao propósito original. Cada cura, cada libertação, cada confronto espiritual nos evangelhos é um sinal de que a integridade da criação está sendo retomada. Quando Jesus vence, não vence apenas o pecado pessoal, mas todo o sistema de corrupção que tentou se estabelecer ao longo da história. Isso significa que a verdadeira batalha espiritual hoje não é vencida por medo, curiosidade obsessiva ou teorias vazias, mas por discernimento, fidelidade e alinhamento com o propósito de Deus. Não se trata de enxergar demônios em tudo, mas de reconhecer que o mundo não é neutro. Há forças que empurram constantemente a humanidade para repetir os erros dos dias de Noé, cruzando limites, relativizando a verdade e tratando a criação como algo descartável ou manipulável. A fé cristã, nesse cenário, não é fuga da realidade, mas resistência consciente. É escolher permanecer humano em um mundo que tenta constantemente redefinir o que isso significa. É confiar que, apesar de toda a corrupção passada e presente, o projeto original de Deus não falhou e não falhará. A história dos Nephilim não termina em medo, termina em esperança. Ela mostra que, mesmo diante da rebelião mais profunda, a criação foi preservada. E se foi preservada antes, também será agora. A pergunta final não é se essa guerra existe, mas de que lado cada um escolhe permanecer. Qual desses segredos mais te impactou? A ideia do dilúvio como uma limpeza radical, a origem dos demônios como espíritos dos gigantes, ou o alerta de Jesus sobre os dias de Noé se repetindo diante dos nossos olhos? Deixe seu comentário, compartilhe sua reflexão. E se você busca compreender os mistérios mais profundos e esquecidos da Bíblia, se inscreva no canal e ative o sino. A história não acabou, e o discernimento pode ser a diferença entre repetir o passado ou permanecer firme até o fim.